professor Matheus Barreto, continuando aí equilíbrio químico. Hoje vamos falar sobre KPS, a constante do produto de solubilidade. É isso aí? Então vamos nós. Sobre dissolução e classificação da solução quanto à solubilidade. Mas o que é mesmo a solubilidade, não é isso? Quando você pega lá o seu leite, né, você vai colocar o achocolatado, você consegue dissolver a quantidade que você quiser? Tem um amigo meu que ele tenta dissolver 5 colheres de Toddy, falei a marca, e um copo de leite, e fica mexendo, e para mexer a vida inteira, que não vai dar certo, não é isso? Porque nós sabemos que existe a solubilidade. O que é a solubilidade? A quantidade máxima de um soluto que eu consigo dissolver numa certa quantidade do solvente. A uma temperatura, porque a temperatura influencia na solubilidade. Então, olha o exemplo aqui da sacarose, da solubilidade da sacarose em água. Então, ó, a 0 graus Celsius, nessa temperatura, eu vou conseguir dissolver 180 gramas de sacarose em 100 gramas de água. 180 gramas do meu soluto em 100 gramas do meu solvente. Essa é a solubilidade, é a quantidade máxima que eu consigo dissolver nessa temperatura. Como eu falei com vocês, tem influência da temperatura. Se eu aumentar a temperatura, eu consigo dissolver mais de sacarose. Vou conseguir dissolver 220 gramas de sacarose nas mesmas 100 gramas de água. Certo? Pessoal, é sempre assim? Não. A gente sabe que os gases têm maior solubilidade em temperaturas mais baixas. Por isso que quando o seu refrigerante vai na geladeira, fica cheio daquelas gases ali dissolvidos no meio do líquido. Fica bem mais gostoso, né? Lembrou o que é solubilidade? Então, nós temos a classificação das soluções da seguinte maneira. Nós sabemos que tem um limite máximo que a gente pode dissolver, que é a solubilidade. Quando eu tenho menos do que a quantidade máxima que eu posso dissolver, naquela quantidade de solvente, a gente fala que a solução ela é insaturada, ou seja, ainda não atingiu a saturação. Dá para dissolver mais um pouco, certo? Quando eu tenho exatamente a quantidade máxima que eu posso dissolver, a gente fala que a solução é saturada, dissolveu o máximo que poderia, né? Quando eu falo assim, estou saturado de você, é porque já deu, já cansou, para, por favor. Solução saturada com corpo de fundo. Saturada porque já dissolveu o máximo, só que tem uma quantidade a mais. E essa quantidade a mais, que está acima da solubilidade, não vai se dissolver. Ela que se deposita no fundo, que é o corpo de fundo. É o caso daquele amigo meu lá que coloca um monte de colher de achocolatado no leite. Não dá para dissolver aquilo tudo. Uma parte vai para o fundo, certo? Mas a solução, o líquido ali, o solvente que eu tinha, dissolveu o máximo que podia. Então é saturada. O excesso é o corpo de fundo. Lembrou de tudo isso aí, né? Ótimo. Então vamos lá. Não confunda, gente, solubilidade com produto de solubilidade. A gente está falando de equilíbrio químico, né? O que é o produto de solubilidade? É quando a gente tem um sólido iônico, né? Sólido, formando uma solução saturada. Olha esse exemplo aqui, ó. O NaNO3, um sólido iônico, não é isso? Quando eu adicioná-lo em água, em solução aquosa, o que vai acontecer com ele? Ele vai se dissociar, formando Na mais aquoso mais NO3 menos aquoso. Não é isso? É um processo de solubilidade, de solução ali, certo? Como que eu poderia montar a constante disso aqui? A constante é sempre o quê? Produto, no caso aqui a concentração do Na+, vezes a concentração do NO3 menos. Sobre o reagente, só que o meu reagente aqui é sólido, a água é o solvente, nenhum dos dois entra na constante de equilíbrio. Então é só isso que eu tenho. Então, como eu estou falando da solubilidade de uma substância, esse valor de constante é conhecido como KPS, constante do produto de solubilidade. Nós já vimos Kc, nós já vimos Kp, nós já vimos Ka, nós já vimos Kb, nós já vimos Kw, KPS, constante do produto de solubilidade. Tudo relativo à constante. Beleza? Então aqui a gente vai usar isso aqui para determinar quanto que vai conseguir dissolver de certa substância, qual é a solubilidade de tal sal. É isso aí que a gente vai ver. Olha esse outro exemplo aqui no mesmo raciocínio. Cloreto de ferro. Só temos que ficar atentos à estequiometria, por isso que eu coloquei esse exemplo aqui. Ó. A gente sabe que quando acrescentá-lo, parte dele vai se ionizar, formando
ferro mais 2. Por que eu sei que o ferro é mais 2, professor? Nesse caso, porque a gente sabe que o ânion cloreto, a carga dele é menos 1, né? Por isso que eu preciso de 2 cloretos para neutralizar essa carga desse ferro aqui. Então, eu gero um ferro mais 2 e 2 cloretos menos. Como que ficaria a constante de equilíbrio para esse sal? A concentração dos produtos, que são os íons ferroso, e a concentração do cloro. Só que a do cloro, a gente tem que elevar ao quê? Ao quadrado por causa do coeficiente. Pronto, está montado aí. A concentração do cloreto de ferro não entra porque ele é sólido. Então, falou de KPS, eu vou estar preocupado com quem? Com os íons que vão ser gerados na dissolução daquele sal. Muito fácil, né? Muito fácil. Vamos fazer conta, porque eu sei que vocês gostam disso. Então, opa, olha esse exemplo aí, ó. Em uma solução saturada com água, ou seja, dissolveu o máximo, e fluoreto de bário, esse sal aqui, a concentração do íon Ba mais 2 é da ordem de 10 a menos 5. A partir dessa informação, determine o valor do KPS do fluoreto de bário. Então, vamos lá. O sal, que é o fluoreto de bário, sólido, não é isso? Foi dissolvido em água para formar uma solução saturada, dissolveu o máximo que poderia, do íon Ba mais 2, porque o bário é da família 2, aquoso, e gera 2 íons fluoretos, não é isso? Porque o flúor é da família 17, a carga dele é menos 1, por isso eu preciso de 2 para neutralizar a carga do bário. Lembrou, né? Ele já falou aqui, ó, que a concentração do bário no equilíbrio, já falou direto o equilíbrio para a gente, não precisa nem fazer aquele IVE. A concentração do bário é 10 a menos 5 mol por litro, molar. Quando não fala aqui, gente, a gente pode colocar 1, né? Tranquilo. Então aqui é 10 a menos 5. Beleza, esse sal gerou essa concentração de íons bário. E qual vai ser de fluoreto? É só a gente comparar aqui, ó. A gente só tem que lembrar que para cada íon de bário, formam 2 íons fluoretos. Então a concentração desse aqui tem que ser o dobro. Então, se aqui era 1 vezes 10 a menos 5, aqui vai ser 2 vezes 10 a menos 5, né? 10 a menos 10 não, tá? Então vacilo, hein? Beleza, o que eu quero descobrir? O valor do KPS, da constante desse equilíbrio aí. O KPS vai ser o quê? A concentração do bário mais 2 vezes a concentração do fluoreto ao quadrado. Nós já temos a concentração dos dois no equilíbrio. Qual que é a concentração do bário? 1 vezes 10 a menos 5. E a concentração do fluoreto? 2 vezes 10 a menos 5. Show! Opa, ó o vacilo, ao quadrado. Qual vai ser o meu valor de KPS? Vamos primeiro fazer por partes ali. 1 vezes 10 a menos 5. 2 ao quadrado, 4. 10 a menos 5 ao quadrado, agora sim 10 a menos 10. Valor do KPS. 1 vezes 4, 4. 10 a menos 5 vezes 10 a menos 10 vai dar 10 a menos 15. Constante não tem unidade. Morreu Maria. Esse é o valor do KPS. Beleza? Assim, né? Eu sei que é fácil. Só toma cuidado com a estequiometria. Os alunos costumam errar isso aqui. Quantos íons forma de cada um? É bom você lembrar lá as famílias, as cargas, os NOx, tudo isso. Mas não vai ter erro, não. Vamos ver agora um exemplo contrário. A gente vai determinar a solubilidade através do KPS. Então, olha aí, ó. Sabendo que o produto da solubilidade do AgI, iodeto de prata, em água é 8,1 vezes 10 a menos 17, determine a solubilidade desse sal em mol por litro nessa temperatura. Então vamos fazer aqui, ó, AgI, né? Ajuda aí, canetinha. AgI é um sólido, né, que vai ter uma certa solubilidade em água. Vai formar os íons Ag+, aquoso, mais o íon iodeto menos, também aquoso. Não é isso? Como que fica o valor da constante de equilíbrio dele? KPS é igual à concentração do Ag+, prata sempre a carga mais 1, vezes a concentração do iodeto. Beleza, o KPS a gente já sabe, né? A gente pode ter uma concentração aqui dele, ó, a gente sabe que vai formar X do Ag+, e X do I-. Por que X e X? Ou seja, a mesma quantidade que formar desse íon vai formar desse outro, não é? E aí a gente vai descobrir o valor da concentração da solubilidade aí, ó. Qual que é o valor do KPS? 8,1
vezes 10 a menos 17. Esse é o valor do KPS. Igual a concentração da G+, do equilíbrio. Não sei, X. Vezes a concentração do iodeto, que também é X. Não é isso? X vezes X, X quadrado, né? Então, isso aqui vai dar X ao quadrado. Para a gente descobrir o valor só do X, a gente tira a raiz. Vou fazer aqui na frente, ó. Vai ficar X é igual a raiz quadrada de 8,1 vezes 10 a menos 17. Aí você vai falar, professor, não sei fazer isso sem calculadora. Sabe sim, a gente mexe com a vírgula aqui para ajudar a gente. A gente pode falar que isso aqui é a mesma coisa que o quê? Ó? 8,1 você não sabe a raiz, mas você sabe a raiz de 81. Olha, a gente andou com a vírgula aqui para direita. Direita diminui. Então, como a gente andou uma vez aqui para a direita, o expoente tem que diminuir 1. Se já era 10 a menos 17, agora ele é 10 a menos 18. Ótimo. E aí, como que vai ficar? Qual que é a raiz de 81? Essa vocês sabem, é 9. E como que a gente tira a raiz quadrada de uma potência? A gente divide, né? 18 dividido por 2 fica 10, vamos aí, elevado a menos 9. Não é isso? Esse X aqui ó, é o valor da solubilidade da prata e do iodeto. É uma concentração que pode ser expressa em mol por litro. Nesse caso, deve ser expressa em mol por litro. Né? Então, aí, ó, através das concentrações dos íons que vão ser gerados, que a gente não sabia, chamou de X e X, né? Como a gente sabe que quantidades iguais os dois, por causa de estequiometria, a gente descobriu a solubilidade do iodeto de prata. Tranquilo? A única coisa que podia complicar um pouquinho a vida de vocês aqui é pedir, em vez de mol por litro, grama por litro. Ou seja, transformar mol para grama. Como que você faria isso? Massa da tabela, né? Massa molar. A massa do AGI é tanto. Vai lá e multiplica esse valor por tanto. Você vai ter em gramas em vez de mol. Não tem como complicar mais do que isso. O que pode ser feito lá também. Se eu te falar quantas gramas eu consegui dissolver, você passa aquilo ali para uma concentração molar e joga no valor da equação de equilíbrio para você descobrir o valor do KPS. Tá? Nada mais complicado do que isso. Olha esse último exemplo aí para a gente concluir o assunto. Sabendo que o produto de solubilidade do BaF2, fluoreto de bário, em água é 1,8 vezes 10 a menos 7, determine a solubilidade desse sal em mol por litro nessa temperatura. Basicamente a mesma coisa, né? Só tem um problema lá de estequiometria. BaF2. Um sal vai ser dissolvido em água, vai gerar o quê? Ba mais 2. Por que mais 2, professor? Porque o bário é um metal da família 2. O NOx dele é fixo. É sempre mais 2, não é isso? Professor, não lembro disso. Vou deixar uma aula lá só de NOx para você lembrar. E o flúor é um halogênio da família 17, que a carga dele normalmente é o quê? É menos 1. Não é isso? Por isso que tinha que ter o quê? 2 flúors para neutralizar as cargas e formar um íon, um composto iônico estável. Né? O que isso muda para a gente? Ó, eu vou ter lá uma certa concentração desse sal aqui. Ele vai formar uma quantidade do bário, que a gente não sabe qual que é, então a gente vai chamar de quê? De X, não é isso? E uma certa quantidade de fluoreto, que é o dobro da quantidade de bário, porque eu gero 2 íons fluoreto para cada íon bário. Né? Então aqui vai ser 2x. Beleza? Quando a gente for lá montar a constante lá do KPS, como que ficaria? A concentração do bário, não é isso? Bário mais 2, vezes a concentração do fluoreto elevado ao quê? Ao quadrado. Vamos substituir isso aí, ó. Qual que é o valor do KPS que ele já falou? 1,8 vezes 10 a menos 7. Beleza. Qual que é a concentração do bário? A do bário a gente não sabe, chamamos de X. E a concentração do fluoreto? A é o dobro do bário, então ela é 2x. Só que aqui a gente tem que elevar ao quadrado. Beleza. Vamos adiantar nossa vida aqui, ó. Não vou adiantar tanto não, senão confundo vocês tudo. Vai, meu querido. Repetir o valor do KPS aqui. 2x ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, x quadrado. Então, isso daqui dá 4x quadrado. Vezes x, isso vai dar 4. Escreve, meu anjo. Isso vai dar 4x ao cubo. Entendeu? 2x ao quadrado, 4x ao quadrado.
vezes x, 4x ao cubo. Então, para a gente determinar o valor de x aqui, ó, vai dar um trabalhinho. Por que vai dar um trabalhinho? Ó? Esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ser isso daqui dividido por 4. Só que ainda vai ficar x ao cubo. A gente tem que tirar a raiz cúbica. Então, vai ser a raiz cúbica, Jesus, de 1,8 vezes 10 a menos 7, dividido para 4. Quando a gente calcular esse valor aí, a gente vai obter o resultado, que é 3,5 vezes 10 a menos 3. Como esse valor de x é um valor de concentração, mol por litro. Beleza? Então, qualquer coisa você dá uma volta aí e rever isso aí. Então, por hoje é só, a gente continua na próxima aula, a última aula sobre equilíbrio químico. Valeu, grande abraço!